Olá, eu sou a Flora, CLO e sócia da SG, e eu estou muito feliz porque hoje eu estou aqui batendo papo com a Mônica Almeida, e o nosso papo de hoje é muito interessante porque ele fala sobre educação à distância, que na verdade a gente está redefinindo esse significado. Mônica, bom dia, tudo bem? Tudo bom, Flora? E você? Tudo ótimo. Que tal você se apresentar para o pessoal? Acho ótimo. Eu sou a Mônica, sou facilitadora de aprendizagem e designer instrucional, designer de aprendizagem na SG. E é um prazer estar aqui conversando com você para a gente falar sobre o que tem acontecido com as experiências de aprendizagem digitais, como isso hoje tem sido apresentado e o EAD em geral, o que significa isso e a importância hoje da aprendizagem à distância. Perfeito, Mônica. Para a gente começar, eu queria compartilhar com você uma sensação que eu tenho tido nos últimos tempos, né? Com essa questão de pandemia e com a Covid-19 acontecendo lá fora, é claro que muitos de nós foram obrigados a migrar muitas das nossas soluções presenciais para soluções à distância. E, ao mesmo tempo, né, eu tenho a sensação que esse migrar nem sempre ele é bem compreendido. Eu me sinto meio afogada numa tsunami de conteúdos e lives que estão acontecendo o tempo inteiro. Então, eu gostaria que você compartilhasse comigo como é que você se sente com relação a isso. E se você acha que tudo que a gente está vendo de conteúdo disponibilizado por meio de lives, tudo isso pode ser considerado ensino à distância, sim ou não? E por quê? Boa pergunta, Flora. Eu tenho a mesma sensação que você. A gente recebe, tem uma agenda extensa de lives e de hora marcada, e não só no profissional, né? Tem muitas Uhum. coisas acontecendo também para a nossa vida pessoal, para lazer, que se transformaram em transmissões ao vivo. Às vezes transmissões ao vivo, às vezes transmissões que já são gravadas através de webinars ou de conversas, bate-papos, como o que a gente está fazendo aqui também. A gente pode considerar, eu entendo que a gente pode considerar sim, que essa é uma das formas que a gente pode utilizar para que a gente possa pensar no conhecimento, né? Como é que as pessoas podem ter acesso a conteúdos e conhecimentos. Mas é muita coisa, né? Não significa que você assistindo e participando, por exemplo, de um webinar, que você vai aprender. Aprendizado é um pouco mais profundo. A gente precisa ir além para entender o que é aprendizado e então verificar se essa forma, esse meio de entrega, ele é eficiente, eficaz ou não. Concordo com você, Mônica. Excelente a sua colocação. Eu acho que sim, tem muita coisa boa que pode ser aproveitada. E por outro lado, eu li um artigo da Google esses dias e o título do artigo era o seguinte: não é porque você pode fazer alguma coisa online que você deve fazer alguma coisa online, né? Então eu acho que a gente está passando por um momento onde todo mundo sente a necessidade de levar conteúdo para essa modalidade, até porque as pessoas têm necessidade de permanecerem visíveis, uma vez que a gente perdeu o espaço de convívio e de troca em tantas outras oportunidades que poderiam acontecer se nós não estivéssemos cada um na sua casa. Então, eu percebo que tem essa necessidade de estar presente e, por isso, muitas vezes, esse conteúdo ele deixa de ser algo relevante para quem vai assistir e passa a ser um conteúdo repetitivo ou até mesmo com muita superficialidade, que acaba, no fundo, acaba, de certa maneira, até menosprezando o tempo daquele que se dedicou a assistir, né? Eu tenho procurado escolher muito bem os conteúdos ou as lives que eu assisto, ou os webinars nos quais eu me inscrevo, e eu tenho notado que essa escolha cada vez mais tem sido direcionada pelos objetivos que são colocados com relação àquele conteúdo. Então a gente volta para a questão da aprendizagem, né? Se o objetivo ele está alinhado com alguma coisa que eu sinto que eu preciso, eu embarco. Se não, eu não embarco. Faz sentido isso para você, Mônica? Faz bastante sentido, Flora, principalmente, e aí quando a gente fala de aprendizagem, a gente trabalha muito na SG com a andragogia, quando a gente constrói uma experiência de aprendizagem, né? E aí, se a gente pensar que o primeiro princípio
seria a disposição, que eu aprendo aquilo que é relevante para mim, a gente parte daí. Muitas vezes a gente participa de uma live, está assistindo, e aí logo no começo você já acha que aquilo não é relevante para você. E você sai. E aí você entra numa próxima, e daí você sai também. Então, quanto mais princípios você contempla, mesmo que seja numa transmissão ao vivo, maior a chance da pessoa aprender e se engajar naquilo, né? E aí eu fico pensando nos outros princípios de aprendizagem, que é a ação, a experiência, né? A autonomia. Alguns, através dessa forma de entrega que é um webinar, é uma transmissão, é uma live, a gente não consegue alcançar. E aí a aprendizagem pode ser que ela não aconteça, né? Sempre que a gente pensa na aprendizagem, a gente pensa que ela deve ser centrada em quem aprende e não naquele que está transmitindo conteúdo. Então, o que eu posso fazer para envolver esta pessoa e que ela seja ativa, mesmo que por meio de perguntas que ela vá responder, eu tenho que tentar trazer essa interação para garantir a ação. Eu aumento, então, a possibilidade de promoção de aprendizagem. Eu vou aproveitar essa sua colocação, vou recapitular algumas coisas que você falou, né? Então, o que você estava dizendo é que objetivos claros para quem está divulgando essa live é muito importante, porque é justamente a clareza desses objetivos que vai engajar a sua audiência na participação. Contudo, objetivos claros que fazem com que você engaje o participante a partir da sua disposição, não necessariamente vai fazer com que a sua audiência permaneça com você, porque essa audiência precisa de outros fatores para permanecer engajado com você até o fim. E esses outros fatores, eles estão diretamente conectados com a ação e com a autonomia. Essas duas coisas, somadas à experiência de quem participa dessa live ou dessa interação, desse webinar, são pontos-chave e são muito importantes. Eu tenho pensado muito em todos esses formatos que estão sendo utilizados, e a gente está falando formato sendo utilizado hoje, mas a gente tem que lembrar que o ensino à distância, ele existe há muito tempo. Né? O ensino à distância, ele já aconteceu, inclusive, por meio de correspondência. Né? É mesmo, já me lembro dos telecursos, né? Das aulas então, do professor Pasquale, né? De português. O ensino à distância existe há muito tempo, né? Então existem diversas modalidades. E o que eu sempre pensei e continuo pensando é que, independente do meio de entrega, porque o fato de a gente estar falando de ensino à distância significa apenas que a gente está escolhendo um meio de entrega que envolve a mediação da tecnologia, né? Isso pode ser um vídeo, isso pode ser uma live, pode ser um webinar, pode ser um curso assíncrono, pode ser um curso síncrono, que é um quase presencial, só que à distância, né? Então as modalidades são diversificadas. O que eu tenho pensado muito, tenho refletido muito sobre isso eu preciso escolher o veículo certo para cada coisa. Por exemplo, quando eu falo em live, uma live é uma transmissão. E aprendizagem não é alguma coisa que a gente transmite. Eu posso até usar esse meio para despertar a pessoa, o interesse dessas pessoas com relação a alguma coisa. Mas para que a aprendizagem aconteça, eu vou precisar usar outros meios também. Então, uma live por si só não basta. Ainda que seja um conhecimento declarativo, talvez eu não consiga ter o mínimo necessário de troca para chegar onde eu quero com relação à profundidade. O que é que você acha? Eu acho ótimo, e aí me lembra até, por exemplo, como os TEDs que a gente costuma, e já há muito tempo a gente assiste os TEDs, como eles podem contribuir com a aprendizagem, mas ele sozinho, ele não te transforma. E aí eu acho que definir o que é aprendizagem também é importante. Então, a aprendizagem é mudança de conduta, mudança de atitude, é o antes e o depois. Então, um simples TED que você assiste ou uma transmissão que você participa, mesmo que você faça perguntas e que alguém responda essas perguntas,
elas não são suficientes para gerar, para promover esta mudança. E aí é a mudança, quando a gente fala de organização, é a mudança que promove melhoria de performance, que é o que a gente tanto busca, por exemplo, com educação. A gente quer transformar as pessoas nas organizações, né? Não só nas organizações, mas em geral. E aí, assim, Flora, no começo do ano eu participei de um treinamento da ATD, que é a Associação de Desenvolvimento de Talentos norte-americana, um treinamento de 2 dias, né, para educação à distância. E eles iniciam esse treinamento dizendo: olha, você pode fazer à distância, mas o seu desenho é importante, você não pode descartar o desenho da aprendizagem. E aí a gente volta para modelos clássicos, modelos mais inovadores, mas você precisa construir, pensando em quem aprende. Então, você escolhe a modalidade, mas a forma como você constrói continua sendo a mesma. Você precisa considerar todas as etapas, né? Mônica, você me fez entrar no túnel do tempo agora. Eu me lembrei de uma, falando de ATD, né? Eu me lembrei de uma ATD onde Bob Pike visitou a delegação brasileira, e aí todo mundo perto dele, né? Que é um ícone na nossa área. E aí eu Tietando, lembro que né? eu perguntei, tietando total, né? E aí as pernas até tremendo, né? Aí eu levantei a mão timidamente para perguntar para ele, né, o que é que ele achava que seria o próximo passo. Ele me deu um sorriso maroto com aquela bochecha vermelhinha, né, e disse o seguinte, né, nós estamos evoluindo muito no que diz respeito à tecnologia. Então, com relação à mediação da aprendizagem, a gente tem ganho muito. Contudo, o nosso hardware, ele continua funcionando da mesma maneira, ou seja, né, nós precisamos levar em consideração como funcionam os nossos processos psicológicos de aprendizagem, para que a gente faça um bom desenho de experiência de aprendizagem. E já que a gente está falando em desenho de experiência de aprendizagem, eu quero compartilhar também com você um dos desafios que eu acho que talvez seja o maior desafio para nós, que trabalhamos com design de experiências de aprendizagem, independente de qual seja o tema que está sendo abordado, se a gente está abordando soft ou hard skill. Para os dois casos, isso é igualmente importante. Eu diria que o desafio para quem desenha hoje é cada vez mais você combinar as duas coisas, né? Andragogia e otagogia. Ou seja, a gente sabe que esse estudo cada vez mais ele é autodirigido também. Contudo, se eu tenho um objetivo a ser alcançado, eu preciso estruturar o design para que as pessoas possam escolher aquilo que elas acham melhor para cada uma delas, para o estilo de cada uma delas, para aquilo que é mais engajador ou mais interessante para cada um. O que faz com que, para nós, a gente tenha que cada vez mais ter diversas opções para abordar o mesmo objetivo. Então, essa curadoria, ela envolve não só a disponibilização de conteúdos diversificados, mas envolve um pensar em uma estrutura que consiga entregar aquilo que precisa em termos de aprendizagem, que seja engajador e que tenha mais opções. Então, cada vez mais, né, se por um lado algumas pessoas pensam que a tecnologia oferece a facilidade de disponibilização de alto volume de conteúdo, por outro lado, a nossa responsabilidade aumentou, que é você efetivamente desenhar estruturas que possibilitem essa escolha, esse acesso fácil, essa disponibilidade de conhecimento na hora que você precisa dele para aplicar, e não só como era feito em outros momentos. O que você acha disso, Mônica? Eu concordo e eu acho que o nosso papel aqui é tão importante porque por mais que a gente tenha novas tecnologias, ferramentas e assim como eu, você já deve ter recebido PDFs com diversas ferramentas de utilização que você pode colocar dependendo do teu objetivo, né? Você pode adequar, utilizar, promover, mas é você quem decide em qual momento elas entram. E aí o nosso papel é fundamental, né? Eu tô até lembrando eu acho que é tão atual, a gente trabalha muito com Informar Não é Treinamento, o livro de Harold Stolovitch. E ele coloca que é um mito o fato da gente pensar que a tecnologia ela é a chave da aprendizagem no futuro. Ela é sim muito importante,
mas ela não é a chave, ela é um meio pelo qual você vai promover a aprendizagem. Você, com o seu pensamento, com a sua criatividade e com o seu conhecimento, é que vai transformar, você vai virar essa chave. É você que tem a chave, não é a tecnologia, né? Eu acho que hoje a gente tem muito recurso, isso é ótimo, a gente precisa deitar e rolar e aprender a utilizar tudo isso, mas é a gente que decide, né? Então o nosso papel é importante. Demais. E pensando no nosso papel, né, eu acho que vale a pena a gente trocar ideias sobre coisas que a gente precisa levar em consideração na hora de fazer um desenho de aprendizagem, especialmente para esse momento, onde a maior parte do que a gente desenha é à distância, né? Então, pensando não só no ensino à distância em formatos assíncronos, que são aqueles formatos onde cada um faz no seu tempo, pensando em formatos como esse que a gente está agora, né? Eu acho que usar metodologias adequadas para cada tipo de conhecimento é uma das coisas essenciais. Então, essas ferramentas às quais você se referia, né? Sejam essas ferramentas, aplicativos que permitem interação, atividades que eu desenvolvo em linguagens diversificadas para disponibilizar na hora de uma atividade em grupo e assim sucessivamente, acho que a escolha da metodologia é um ponto-chave. Eu diria que um outro ponto-chave, mais do que nunca, né, quando a gente fala no encontro síncrono, ou seja, no encontro que tem a presença de um facilitador junto com aqueles que estão aprendendo ao mesmo tempo, talvez nunca tenha sido tão importante o papel da facilitação da aprendizagem. Então, agora a atenção plena do instrutor foi às alturas, porque ele precisa, sim, ter atenção plena em todos que estão participando com ele nesse ambiente. E o desafio é ainda maior, porque quando você está em sala de aula, você olha para todo mundo com mais facilidade. Quando a gente está numa sala virtual, nem sempre está todo mundo com câmera conectada e nem sempre todo mundo está interagindo. Então, como é que você tem visto esse processo, Mônica? Boa pergunta, Flora. Eu acho que agora é tempo de desaprender para aprender e que a gente se abra para o novo, pensando como eu posso fazer de forma digital aquilo que eu fazia muito bem no presencial. Isso não significa que eu não vou criar um ambiente favorável à aprendizagem, coisas que eu faço através do meu contato visual, através dos gestos, através da voz. Isso também pode ser replicado, pode ser feito através do digital. Mas sim, eu acho que o gasto de energia pensando na atenção plena, e aí a gente também fala sobre esse assunto mindfulness, né? Como é que a gente pode garantir a nossa atenção plena? É muito maior no digital, porque você precisa criar esse engajamento, né? Esse ambiente em que a pessoa esteja presente, de fato, o participante. Você não perca e continue esse engajamento para que ele possa, pensando até na disposição, para que ele esteja 100% com você. Então, sim, eu acho que é tempo da gente treinar muito como é que a gente faz essa facilitação de forma digital, porque o olho no olho, às vezes você não tem, né? Muitas vezes você não tem. Então você pode utilizar outros recursos, pode fazer perguntas, pode utilizar quizzes para engajar as pessoas. A gente tem visto isso muito acontecendo e eu fico até pensando, Flora, que muitas soluções de aprendizagem hoje, quando a gente pensa na experiência de aprendizagem digital, ela pode ser, inclusive, melhor do que a presencial. Por que não? Isso depende do desenho que você vai fazer, né? E se ele promover a aprendizagem, por que não? Acho que a gente tem que aceitar, né, que isso é um caminho que a gente já sabia que ia acontecer quando falava do mundo VUCA, quando falava do futuro do trabalho. Tá chegando, chegou, né? Eu acho que agora é imediato. Eu tenho uma amiga consultora que esses dias falou que a consultoria dela nasceu para ser touch, agora é tech. Né? Achei isso muito legal, né? Foi a Valdenice lá da Simbólica que falou isso. E é verdade, as meninas nasceram para trabalhar com soft skill, com desenvolvimento humano, né? E de repente quem está nessa área, assim como nós, a gente tem essa coisa do toque, da presença,
E a gente agora está descobrindo que muita coisa pode ficar melhor e pode ficar melhor sim, né? Então, já meio que já caminhando para a gente se despedir, né? Eu acho que uma das coisas que, se eu pudesse compartilhar com as pessoas e oferecer como dica, né? Acho que hoje está todo mundo querendo boas dicas, né? Entregar uma experiência de aprendizagem à distância significa redesenhar o que você já fazia. Não significa escolher uma boa ferramenta e fazer o que você fazia presencialmente. A gente, literalmente, na SG, nós não estamos desenvolvendo EAD. Nós estamos desenvolvendo experiências de aprendizagem à distância. Isso significa que essa intervenção de aprendizagem, ela tem que ser uma experiência. E para isso, redesenho, né? Não é só fazer o push de conteúdo para uma ferramenta qualquer que seja ela, né? Eu preciso escolher a ferramenta mais adequada para aquilo que eu quero entregar e redesenhar esse conteúdo para que ele seja efetivamente não só absorvido, mas para que ele seja degustado, né? Uma coisa que eu reparei também, né, e tenho gostado muito de ver isso, eu percebo que o nível de atenção das pessoas que participam de uma intervenção à distância, ele neste momento, ele está maior do que seria o nível de atenção desta pessoa presencialmente. Eu acredito que isso seja uma coisa momentânea, porque obviamente a gente está migrando do 100% presencial para o 100% à distância, em função do cenário que a gente está vivendo. Então, eu acho que por conta disso as pessoas estão prestando mais atenção no que está acontecendo aqui agora. Então, eu acho que a tendência é, com o passar do tempo, isso se normaliza. Mas neste momento, eu tenho percebido que a gente efetivamente tem um maior nível de atenção. E eu acho que isso também é bom. Queria ver se você concorda com isso para a gente se despedir. Eu concordo também, Flora. Eu acho que a gente tem que olhar para os benefícios que essa questão digital nos traz, né? Eu estou aqui falando da minha... Nós moramos em cidades diferentes, eu e você. Eu estou falando aqui da minha casa. Então, eu demorei para me aprontar, né? Para conversar com você. Eu demorei 10 minutos. Então, isso tem facilitado a minha vida. Então, por que eu não vou me apropriar disso que é um benefício, né? Então, eu acho que essa parte digital, se você continuar com a mesma disposição que você tinha antes no presencial, ela acontece. E eu acho que as pessoas estão dispostas a isso. Você comentou, e foi bem legal você falar da consultoria que era touch e virou tech. Nós viramos tech com os nossos familiares, com os nossos amigos, né? A gente saiu do touch e virou tech. E a gente, de novo, a gente tem que se adaptar e está se adaptando neste momento. Então, sim, nós estamos à distância, às vezes a gente se reúne para comer uma pizza, mas a nossa presença, a nossa atenção, ela é absoluta, ela é 100%, como se a gente tivesse, e aí eu vou dizer uma coisa, talvez ela tenha, como você colocou a sua percepção. Antes a gente sentava para jantar e muitas vezes a gente ficava no celular, desviava. Só que agora o celular é por ele que a gente se conecta. Então, eu às vezes penso que a gente não tem o touch e a gente sente falta, né? Mas eu penso que às vezes a gente está prestando mais atenção, porque não tem o celular tirando a nossa, nos distraindo, né? Então talvez seja isso, aquele que nos mostrava o mundo, ele está sendo utilizado para nos mostrar o que é importante para nós, né? Enfim, acho que é isso. Perfeito, Mônica. Que delícia conversar com você. Eu podia ficar aqui o dia todo, né? Ah, eu também. Tem tanta coisa boa para falar, né? Eu queria comentar com você também que eu tenho notado que o Training digital tem ganho uma relevância ainda maior agora, porque contribui para que as pessoas possam conseguir fazer esse redesenho, mesmo estando à distância. Mas acho que isso é assunto para um outro bate-papo, né? Assim a gente consegue marcar um outro momento para a gente se reencontrar. Eu desejo que em breve a gente consiga não só ter os nossos encontros, né, via tecnologia, mas que a gente possa estar junto no mesmo ambiente para celebrar tanta coisa boa que a gente está aprendendo nesses tempos. Obrigada, Mônica. É delícia estar com você. Beijo. Obrigada a você, Flora.
Um beijo para todos.